Me chamo Hélio Tabosa de Moraes. Tabosa. Falar do meu mestre de capoeira, para mim, é uma satisfação. É reviver momentos tão decisivos na minha vida e que eu ainda não sabia que tudo ia acontecer. Fui de encontro a um chamado do destino, em busca de algo que me trazia uma curiosidade inexplicável, mas que pulsava em meu ser, que era a capoeira. Aldenor Benjamin foi aquele que o acaso determinou para ser meu mestre. E eu, o predestinado por ter tido a sorte de tê-lo como mestre, que me deu o acompanhamento técnico, ético que precisava para a minha jornada ao desconhecido naquela época. Interessante que nossa diferença de idade é menos de um ano, pois quando fui cursar no Elefante Branco o científico, o primeiro ano, ele estava entrando no segundo. E foi no Elefante Branco que essa história começou. O que me fez me matricular na capoeira foi ter visto com que destreza o Aldenor, que depois chamamos de mestre arraia, tinha ao demonstrar golpes de improviso nas pessoas que estavam para assistir à exibição que ele estava dando de capoeira. Me matriculei imediatamente e dos alunos que se destacaram foram os que preservam sua memória até os dias de hoje, mantendo o legado daquela capoeira que tinha uma influência tanto da capoeira regional como da capoeira Angola. Aldenor em Salvador, pelo que eu soube, e por ele até, andava em companhia dos mestres Gildo Alfinete e Robertino Santanás, em rodas que percorriam na cidade de Salvador. Dizia ser vizinho de Ubirajara, mestre acordeon, ou seja, era um capoeira que não tinha amarras, era livre de jogar a capoeira que pintasse à sua frente. Quando o mestre Arraia nos deixou por problema de política estudantil, numa época que era o início do regime militar no Brasil, 1964, ouvi estampado nas fotos de revista como manchete e outras, no meio da capoeira Angola. Isso me surpreendeu bastante, mas... E quando ele esteve por aqui, até tenho fotos dele na minha academia, nas rodas que sempre fiz aos sábados, onde tinha presença, inclusive, também do mestre Gato da Bahia, com seu berimbau maravilhoso e o axé, que trazia aquelas rodas, com dois ogãs mesmo de nação. Um era nação Omolocô e outra nação Jeje. O Ari, que era nação Omolocô, e esqueço o nome da nação Jeje. Era um axé danado, aquelas nossas rodas. Aldenor estava lá, o mestre Gato estava lá. E a presença dele com um projeto de passar a capoeira Angola para nós. Mas ele fez isso com o mestre Barto. Comigo não deu, não tivemos esse contato tão assim. Ainda mais que eu já estava com a capoeira mais definida naquela época, né? Já tinha optado muito fortemente pela capoeira regional, com as suas bases de sequência, de balão de cintura, levar isso e desenvolvendo dentro dessa característica da capoeira regional, por estar longe do mestre Bimba, por estar longe desses que hoje gritam como sendo os guardiões da capoeira regional, engessando ela, praticamente é isso que eu sinto, mas isso não mudou a minha concepção de admirá-lo, como sempre fiz, e admirado porque tenho por ele o saber e o respeito. Porque sem eu imaginar, a minha vida se tornou a capoeira, em sua concepção total. Pois foi minha filosofia de vida, minha profissão definida, me norteando até hoje para conseguir manter viva o seu legado. Eu gostaria também de registrar
e reforçar esse registro de que o Aldenor, mestre Arraia, que hoje estamos homenageando em memória, ele, dentro do que eu tenho de conhecimento, foi quem realmente historicamente, fez o início da capoeira de maneira formal aqui em Brasília, onde nós tínhamos aula marcada segunda, quarta e sexta, nós éramos matriculados, nós até pagávamos, e tínhamos o registro da matrícula com ele. Soube que antes de 1964, nesse período de 60 a 64, passou por Brasília um militar chamado Esdras. Não nego essa existência, mas eu nunca soube aonde esse militar deu aula, não tenho esse registro, nem sei nunca quem foi aluno dele, não tem esse legado. O mestre Arraia tem, tá na minha pessoa, está na pessoa do mestre Fritz e do mestre Cláudio Danadinho, que somos os que mantemos até hoje essa, essa, essa história, essa lembrança do mestre. Outro fato interessante que eu gostaria também de marcar é que o Dr. Milton Onça Tigre chega nesse momento, mas chega após o início das aulas lá no Elefante Branco, quando ele vai nos visitar. Parece que alguém levou ele lá para conhecer a nossa academia, nossa aula, né? Não era uma academia, era dentro do colégio Elefante Branco. E lá tivemos um maior contato, que eu já narrei, inclusive, episódios aqui, da chegada do mestre Onça Tigre e da amizade que se tornou depois. O doutor Milton deu aulas posteriormente, lá em Taguatinga, mas sempre para pessoas que já tinham formação em capoeira. Ele não fez como o Aldenor sempre fez. Deu início a quem não sabia nada. Fez a gente de seu discípulo e nos tornou um capoeirista nos moldes dele, nas características dele. Isso era uma coisa que eu gostaria de afirmar, e não desmerecendo toda a história do Dr. Milton. Ele deu aula sim, muitas vezes nós fomos a Taguatinga, nós, o que eu digo é Cláudio, o Fritz, o Adilson via com a gente, outros mais, visitar o mestre, o Onça Tigre, e ir lá, ele todo empolgado, aquele jeito dele, nós curtimos aquele dia lá com ele. Era um dia saboroso de se ter. Só acho, e também gostaria de deixar por último aqui registrado, que com a carência do mestre Onça Tigre, Dr. Milton Freire, mais velho, claro, a carência de que ele queria que as pessoas estivessem mais ao seu redor. Nessa fragilidade, muitos usaram ele. Usaram o seu nome, usaram a sua pessoa e se beneficiando desse momento. Quanto à doença deles, alguns dizem que não souberam como. Ele teve Alzheimer. Alzheimer é uma doença que acomete muita gente. E eu quero aqui também dizer, eu tenho o maior respeito, sim, pela família dele, porque não é fácil cuidar de uma pessoa com Alzheimer, principalmente se a dinâmica da família não der condições de cuidar. Um vai ter que trabalhar, o outro vai ter que fazer isso, vai ter aquilo. Quem fica? A preocupação com aquela pessoa que está com aquele problema de ausência total. Melhor uma instituição, e foi o que eles fizeram. O amparo de uma instituição profissional é perfeita. Depois não souberam para onde ele foi. Ele foi, claro, as pessoas estavam aborrecendo muito, estavam visitando muito o Dr. Milton. Talvez até tenha tido reclamação da própria instituição. O que a família fez? Levou de volta para a sua terra natal, Mossoró, onde ele veio a falecer. Portanto, eu tenho o maior respeito, sim, pelo que a família fez, e quem pode entender melhor dessa situação foram eles próprios que tomaram a decisão. Não vamos passar para esse caminho
de levantar o dedo em direção, porque quando você indica e você formaliza uma culpa com seus dedos em riste, observe que tem 3 voltados para você nesse momento. Meu irmão, sucesso no seu programa, Tiago Baldez e Mioju. Axé, salve!